Prezados amigos, estimados irmãos e irmãs do Ideal Espírita, nosso boa noite e votos de muita paz. De início agradecemos o convite carinhoso de sempre, de podermos estar aqui compartilhando com vocês alguns minutos a respeito da excelente doutrina espírita que todos abraçamos e com certeza temos como norte da nossa vida. Trazemos aqui também de início o abraço amigo dos companheiros do Grupo Espírita João Evangelista, lá de Vitória, do qual participamos, e também dos nossos pares da Federação Espírita do Estado, a qual emprestamos a nossa colaboração. Também agradecemos aqui a Rede Amigo Espírita, que disponibiliza nesse momento o espaço para a transmissão do nosso encontro desta noite. O tema que nos deram para refletir tem por título Mediunidade e Kardec. De início, vale considerar que não podemos dissociar Kardec e Jesus do Espiritismo. De igual forma, entendemos impossível separar a mediunidade, a sua prática, o seu conhecimento da figura singular, exponencial do codificador Allan Kardec. Allan Kardec, evidentemente, que enfeixou nas suas mãos a bênção de materializar no mundo as mensagens do plano espiritual, trazendo a partir de 1857, através do Livro dos Espíritos, a mensagem do Consolador prometido por Jesus, como encontramos no evangelista João, no capítulo 14. Também ele, com toda a pesquisa que realizou, trabalho imenso que se permitiu fazer, e claro, ajudado por algumas mãos generosas, mas principalmente pelos espíritos amigos, ele deu à mediunidade um status de honradez, de beleza, de coerência, de sinceridade de propósitos no seu exercício. Vale lembrar que a mediunidade, naturalmente, não foi inventada e criada nem pelo codificador. É faculdade, aprendemos, inerente ao ser humano. E desde quando nós aqui aportamos por primeira vez na experiência do mundo, certamente essa faculdade singular já estava presente em todos nós, facilitando esse intercâmbio natural e indispensável entre nós, os encarnados e os nossos irmãos, na grande realidade do espírito. Então, estudar mediunidade, refletir mediunidade, como qualquer apontamento da doutrina espírita, invariavelmente deve ser muito grato para todos nós, porque nos enriquece, nos amplia a compreensão, não só mesmo do ponto a ser estudado, mas acima de tudo de nós mesmos, do outro, da vida e de Deus, pela dimensão extraordinária que se descortina ao nosso entendimento. Não é sem razão que Kardec estabelece, na filosofia, na religião e na ciência, o tripé sobre o qual se assenta a estrutura doutrinária. Qualquer uma dessas que se tire, evidentemente, prejudica, quase que desmorona todo o edifício extraordinário da mensagem do Consolador prometido. Não é sem razão, talvez, que nós encontramos, como temos aí na tela, um apontamento de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 26, item 10, mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. O que vale dizer que quando nós falamos ou estudamos ou vivenciamos a prática mediúnica, está implícito aí a excelência do código evangélico de Jesus. Se afasta, não definitivamente, mas se afasta razoavelmente da pesquisa simples e pura
não nos baste, com certeza, apenas saber da realidade da mediunidade ou para que ela serve. O importante é entender que o recurso que a vida nos faculta para ajudar a nossa própria evolução. Ainda que não saibamos, ainda que não percebamos, cada um de nós é médium na experiência comum. Via de regra, dizemos que o médium é aquele indivíduo que, em dada circunstância, de maneira aparente, ostensiva, dá a passividade aos espíritos, seja através da fala, a psicofonia, da escrita, a psicografia e outros recursos, mais como a pintura e tantos outros. Mas, na verdade, cada um de nós, sem perceber, intermedia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os sentimentos, pensamentos e emoções. Não somente da espiritualidade, mas também entre nós, como nós vamos aprendendo à medida que vamos estudando a mensagem espírita. Então, o destaque inicial é esse, que Kardec nos traz de maneira muito oportuna, fazendo com que percebamos que a mediunidade é algo extremamente sério e que nós precisamos, o quanto possível, ir compreendendo melhor a sua dinâmica, as suas possibilidades e os propósitos que a divindade nos oferta através dessa faculdade da mediunidade. Se nós quiséssemos um conceito, de mediunidade dentre tantos, a gente traz aqui para nós o seguinte: mediunidade é a faculdade que possibilita a toda e qualquer criatura humana veicular o pensamento e as ideias dos espíritos. Em boa síntese, podemos dizer, isso aí é a mediunidade. E quando a gente destaca qualquer criatura humana, de início é para deixar bem claro, se bem que hoje em dia, eu diria, não se teria mais essa dificuldade de compreensão, mas que a mediunidade só se opera entre nós, os encarnados, os desencarnados, ou entre nós, os espíritos humanos. Não é? Impossível, se bem que a tempo recuado, vez que outra imaginava a possibilidade, por exemplo, dos animais serem mediunizados pelos espíritos, mas sabemos pela própria codificação dessa impossibilidade natural e óbvia. Então, a mediunidade é o exercício dessa faculdade entre nós. Nós encontramos de novo em Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no item 159, um apontamento dele que nos diz o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Se a gente se deter um pouquinho na fala do codificador, podemos tirar já algumas lições importantes. Todo aquele que sente, logo há alguém que não sente. Então, alguns de nós, possivelmente, jamais, enquanto encarnado, vai sentir algo que pudesse ser identificar ou sugerir o fenômeno mediúnico. O que não quer dizer que o indivíduo não tenha a faculdade inerente a si. Quando nós estudamos e temos esse consenso, já bem definido, que todos nós, o ser humano, é médium, e é verdade, é porque a faculdade é inerente a nós. Conquanto muitos de nós, ou alguns de nós, como propõe Kardec, no desdobrar da mensagem desse texto, pode ser que nunca sinta nada. Então não seríamos um médium nesse sentido, mas a faculdade sempre existe. E vale lembrar, conquanto se diga que a faculdade é inerente ao homem, mas a substância, o substrato maior é o espírito que devemos entender. Porque a faculdade é da alma. Claro que para qualquer um de nós sermos médium ou desenvolvermos a capacidade mediúnica, precisaremos de ter alguns predisponentes neurológicos que nos habilitem a tal. Mas a faculdade é do espírito. Tanto que, lembrando apenas uma referência, nós encontramos na fala
de Divaldo, quando ele relata, vi uma obra há pouco lá na livraria, que parece que é Mediunidade com Jesus, de perguntas e respostas, em que ele dá um exemplo muito curioso, passado com ele há bom tempo, quando em visita na região da Europa, em que visitando, por exemplo, a igreja de Santo Antônio de Pádua, e ele se quedava em reflexão, em respeito, em apreço, a dignidade extraordinária desse Antônio de Pádua, e Joana lhe avisa que ele, espírito, desejava mandar uma mensagem através dele. Só que Divaldo, ele não teria condição, como talvez ser humano, por mais afinada e aguçada que seja a sua possibilidade mediúnica, de recolher a mensagem do santo e transmiti-la já. Então ele explica que Joana de Ângeles faz essa intermediação. Ou seja, ela é médium dele e ele é médium dela. Ela capta a mensagem do Espírito, a traduz de maneira adequada, que ele possa decodificar e então transcrever. Há outro exemplo que ele cita também, com relação quando visita a igreja de Teresinha de Jesus. Então é para a gente perceber de início que a faculdade por excelência, a alma. Ou não, certamente podemos exercitar ou vivenciar a experiência mediúnica. As obras de Manuel Filomeno de Miranda, em particular, são muito ricas nesse fenômeno, quando mostra, por exemplo, inclusive algumas pessoas que foram médiuns conhecidas aqui no Brasil, por exemplo, a dona Modesta Cravo, lá de Uberaba, já desencarnada, e em atividade de socorro a espíritos terrivelmente sofridos, ela se serve de médium a ele na dimensão do espaço, para então oferecer para os benfeitores a oportunidade do esclarecimento. Então fica muito claro para nós, amplia o nosso entendimento a respeito da mediunidade. E quando ele fala, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, é claro para nós que por melhores que sejamos no exercício da mediunidade, por maior facilidade ou beleza que qualquer um de nós tenha na prática mediúnica, nem em nada isso quer dizer que sejamos excepcionais. Quando ele propõe que isso não é privilégio exclusivo. Invariavelmente também nós sabemos que quando algum Clode o fato mediúnico e nas nossas casas espíritas nos propomos atividade comum do esclarecimento, do socorro aos desencarnados, invariavelmente os médios aprendemos, são aqueles que mais devemos. A providência divina, os médios, dizer, veja filho, aproveite mais esta chance, mais esta oportunidade que a vida te oferece para se ressarcir talvez mais depressa, de maneira mais eficaz, os seus equívocos do passado. Então a mediunidade, quanto mais a gente avança na sua compreensão, mostra grande beleza e a oportunidade singular daqueles que podem vivenciá-la de maneira clara. Costumamos dizer que a mediunidade é uma fatalidade evolutiva. Não há como o ser não ter essa capacidade, não ter essa faculdade. E nós vamos ver aqui em 3 slides ligeiros, rápidos, apontamento muito curioso e esclarecedor de André Luiz, que no livro Evolução em 2 Mundos, nos relata, e eu fiz aqui um resumo, uma síntese, da origem da mediunidade. Afinal de contas, como começou isso? Como é que o indivíduo, o ser humano, ou a criatura espiritual, a partir de dado momento, absorve, ou se serve, ou se vê integrada nesse extraordinário instrumento de comunicação com os espíritos? Então, a gente relata alguns textos desse capítulo 17
da obra, em que ele começa dizendo o seguinte: todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Evidentemente que a partir daí, quando nós começamos a exercitar o livre-arbítrio, a possibilidade de optar, a possibilidade da escolha. Alô? Esse problema acontece com um espírito muito imperfeito. Me desculpem. Mas, veja que, quando ele fala, no ser humano profundamente enriquecido e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, evidentemente que assim é. A partir do momento que o indivíduo, que o espírito começa a desfrutar da possibilidade da escolha, o uso do livre-arbítrio, evidentemente que há um complicador a mais, há um desafio a mais, já que em situações mais inferiores, como os animais que se diz, têm inteligência fragmentária, o animal ele não projeta futuro, não constrói memória, e evidentemente nós, a partir de dado momento, fazemos isso. Mas ele diz que, evidentemente, todos os seres têm esse halo energético, né? Continua ele. A aura que ele nomina esse halo energético é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, anticâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. E que vida nos rodeia? Tudo. As outras pessoas, evidentemente. Os espíritos desencarnados, naturalmente. Não é? Então veja que nós, na verdade, estamos em permanente permuta, mergulhado neste mundo de energias, pensamentos, emoções, desejos, perspectivas. Prossegue o autor espiritual. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra. Mais uma vez, um destaque importante, em que cada consciência constrói. Veja, é trabalho nosso. Perfeitamente ajustado à excelência do ensinamento espírita. A doutrina espírita, eu sempre repito, ela não propõe a oferecer a nós que lhe aproximamos das lições, o que chamaríamos de bengala emocional ou psicológica. O consolo, sim. O conforto também. O estímulo sempre presente, mas jamais a bengala. Porque o trabalho de renovação pessoal é trabalho intransferível de cada um de nós, em qualquer dimensão que se analise. E aqui fica muito claro, mais uma vez, que essas capacidades nossas, no caso mediúnicas, invariavelmente é reflexo ou resultado do esforço ao longo do tempo, das suas experiências milenárias. E ele prossegue. Pelas ondas de pensamento a se novelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza objetivo, encontraram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, ou originando processos vários
de simbiose, em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, estabelecendo obsessões lamentáveis. Nesse trecho, no livro, ele se propõe de maneira mais nítida, objetiva, as primeiras experiências dessa identidade ou dessa sintonia com os humanos primeiros das experiências, em que os benfeitores, evidentemente, se movimentavam e se serviam dessa possibilidade para orientar a todos nós, ainda naqueles momentos primevos, antiquíssimos da experiência humana. Mas estabelece que, de acordo com a capacidade, o interesse, o propósito de cada um, estabelecemos sintonia. E isso em qualquer época, em qualquer situação. Podemos fazer como que uma autoanálise muito ligeira, de acordo com o nosso gosto, as nossas intenções, a perspectiva que temos da vida, a qualidade que movimentamos em nossos sentimentos e emoções, podemos imaginar quem são os nossos próximos espirituais. Ou como os benfeitores falam, os nossos comensais. Estarão próximos de nós aqueles que sintonizam com as nossas tendências, os nossos desejos, os nossos propósitos. Então, quando, por exemplo, qualquer de nós está a braços com o chamado processo obsessivo, e via de regra, a maioria, por desconhecerem, abominam o tal do obsessor, coitado, mas quem o chama sou eu, quem o nutre sou eu, quem lhe dá guarda sou eu. Se queremos que os amigos infelizes se distanciem de nós, movimentemos o que de melhor temos dentro de nós. Por isso que nós aprendemos, em boa lógica, que a melhor terapêutica desobsessiva é a autodesobsessão. É o indivíduo fazer esforço continuado para nos distanciarmos dessa mesmice a que estamos às vezes acostumados. À semelhança de tempos recuados em que assistíamos os nossos cultos, mas ao sair da igreja ou do templo a vida voltava a ser o comum. É como que se estabelecêssemos aqui dentro o sagrado, lá fora o profano. Mas, gente, por que não ser aqui dentro e lá fora também o sagrado? Então veja, por isso que a gente encarna, desencarna, os dramas permanecem, os desafios continuam. A gente ora, o espírita não deixa de vir aqui. Toda semana, no mínimo, 150 gramas de passe, água fluidificada aos litros. E os problemas não resolvem ou se agudam. Será que os benfeitores são fracos? Será que Deus nos desampara? Jesus se distancia? Não. É por um motivo muito simples. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Não é assim que aprendemos? Os amigos espirituais jamais nos insultam, impondo-nos qualquer coisa, mesmo que seja boa. Os infelizes como os nós, não. Eles avançam, invadem, não pedem licença, forçam. Então precisa de ser a iniciativa nossa para começarmos a nos melhorarmos e contribuir para a melhora à nossa volta. Finalizando, o autor diz: a intuição, pois, olha que interessante, por esse motivo, foi por esse motivo o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho de telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento ou da ideia, mais uma vez, de acordo com a qualidade que oferecemos, com os recursos que disponibilizamos à nossa volta. E fecha o autor. Desde então, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. E mais adiante, focando mais especificamente a mediunidade, diz ele: também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado,
mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins. São os dois pilares essenciais, se podemos dizer assim, que devem balizar o exercício da mediunidade. Aprimoramento da personalidade. Nós, o médium, tem que se melhorar. Gradativamente, pouco a pouco, passo a passo. E cada um de nós tem uma velocidade nesse processo. Não é? Nós não somos robôs. Não somos feitos tudo igualzinho. E também a nobreza do fim pelo qual exercitamos a mediunidade. Qual o objetivo? Aqui nos propomos isso. Por isso é que nós aprendemos também que a mediunidade em si, ela é neutra. Ela não é boa nem é má. Quem vai dar dignidade ou não à mediunidade é o médium, é aquele que a exercita. Não é? A semelhança, por exemplo, de uma faca. Nas mãos da doméstica é útil ao lar. Nas mãos de um celerado pode ser um instrumento do crime. Então veja a responsabilidade que nós temos no exercício da mediunidade. Aí a gente pensa assim, bom, mas isso aí é para quem dá passividade, para quem vai lá no centro espírita, participa da reunião mediúnica. Sim, é bem verdade que sim, mas qualquer um de nós, ainda que distante dessa intimidade chamada das reuniões mediúnicas, também estamos enquadrados nisso. Todos nós, repita-se, todos nós somos médiuns. Então, nas nossas conversas ligeiras, familiares, nos nossos embates profissionais, na casa espírita, em qualquer lugar que nos encontremos, quando a gente se movimenta no campo da relação, estamos aí, na verdade, como que médios ou intermediando energias que se traduzem por sentimentos, emoções e coisas que tais. Então a doutrina espírita, nessa informação muito lúcida, muito clara, ao invés de nos abalar ou nos atemorizar, serve de um alerta, na verdade, ensinando-nos a necessidade do esforço continuado desse aprendizado. Continuemos. O Espírito Alexandre, nesse livro de André, Missionários da Luz, no capítulo 2, em dado momento, ele faz uma interessante reflexão que eu trouxe para nós. O homem que pratica verdadeiramente o bem, vive no seio de vibrações construtivas e santificantes, da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Cabe aqui talvez uma reflexão pessoal nossa, né? Como é que nós estamos? Então veja, e ele relata aqui, ó, sem culpa, aplicação na esfera comum, é no nosso dia a dia, é no nosso cotidiano. Aqueles de nós que se movimenta na reunião mediúnica específica, se durante o dia, ou os dias que antecedem, ou em função até de um hábito comum, né, a gente não se cuida, não vai ser com 5, 10 minutos que se senta à mesa e já está habilitado a esse intercurso espiritual com nobreza, com dignidade, com proficiência, como deveria ser. Aqui eu costumo dizer, o nosso momento mediúnico é a ponta do iceberg. Agora, o que conta, na verdade, é tudo o que está escondido, ou seja, todo o outro período imenso do nosso cotidiano.
Por isso que a doutrina espírita, ela passa a ser, sob esse aspecto, um estímulo constante, né? À nossa melhora íntima, pessoal. É o exercício de toda hora. Aonde a gente esteja. No ambiente familiar, no local de trabalho, na sociedade de modo mais amplo, na nossa casa espírita, onde estivermos. E eu costumo dizer até dormindo. Porque quando a gente dorme, sabe Deus para onde a gente vai. Né? E nós vamos para onde? Os interesses profundos nossos. Não é o que a gente acha, não. Os interesses reais. Automaticamente a gente segue, se aproxima. Ou fica chumbado aos nossos interesses mesquinhos, simplistas. Não é? Então, estimados amigos, a gente vê que, por exemplo, ao estudarmos um tópico, né? Um corte da mediunidade, quanta riqueza de lição. Quanto estímulo para que a gente se melhore sempre. É uma convocação a cada momento. Allan Kardec, de novo, no Livro dos Médiuns, no item 232, chama atenção para esse detalhe que eu achei muito oportuno. Diz ele: fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Então, de novo, muito claro, todos nós, ainda que não tenhamos a mediunidade ostensiva, mas temos a faculdade que é inerente ao ser, estabelecemos a cada momento, a cada passo, essas conexões, estas sintonias com a espiritualidade. Agora, com a qualidade dessa espiritualidade é outro aspecto. Na verdade, veja, nenhum de nós, em sã consciência, vai pedir, ainda que por pensamento, que a gente queira estar próximo de espíritos desafinados, infelizes, atormentados. Queremos os bons, os generosos, e é legítimo que seja. Só que não basta falar ou pensar, o que marca é a atitude, são os nossos valores íntimos, profundos, são as nossas motivações. São elas que vão estabelecer gradativamente a construção dessa ponte, né, de energia, essa sintonia com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Daí o apontamento muito interessante de Kardec. Fora erro acreditar que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Temos que pensar nisso, amigos, para o nosso benefício pessoal. Não é? Quando eu leio isso aqui, eu sempre me recordo do apontamento de Paulo, quando diz que todos nós temos à nossa volta uma nuvem de testemunhas. Já o extraordinário apóstolo dos gentios detectava, ensinava essa realidade, que a doutrina espírita, muito tempo depois, testifica, valida com a própria prática mediúnica. Prossigamos. Esse conceito de mediunidade nós encontramos de Chico Xavier no livro O Evangelho de Chico Xavier. Muito interessante, penso que muitos conhecem. Se não conhecem, eu me permito estimulá-los a ter. É uma obra fascinante, que eu diria talvez como ficar na nossa cabeceira da cama para leitura diária. E perguntado ao Chico a respeito de que ele entendia por mediunidade, veja o conceito que ele estabelece. Mediunidade é assim: aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício da humildade, estudo e devotamento ao próximo.
E ele fecha o pensamento de maneira magistral, que é um alerta para nós. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Gente, para termos contato com o espírito, olha, em tese, todo doente mental é um médium, só que doente, enfermo. Ainda que preponderante seja o seu problema pessoal, o seu desconcerto pessoal, mas as influências se estabelecem. Então, para ser médium, todos nós somos. O homem letrado, o doutor, como a pessoa mais simples. A faculdade é da alma, acima de tudo. E de acordo com a pauta das nossas realizações na experiência humana, podemos, evidentemente, nos movimentarmos de maneira adequada, nobre, nesse campo da relação. Médium quer dizer entre, não é? Mediar. Então nós a toda hora estamos mediando, sim, energias, estímulos, pensamentos, perspectivas. O que vale pensar é a qualidade disso. Como nós estamos nos movimentando nesse ambiente que a sabedoria da vida nos coloca. Nenhum de nós está jamais colocado em lugar errado. Quando o lugar está errado é porque nós procuramos o lugar errado. Porque a vida não erra. Mas alguém já disse, me parece que é Einstein que atribui essa frase, né? Deus não joga dados. Em outras palavras, a beleza, a sabedoria da vida não se equivoca. Nós aqui nos movimentamos de maneira inadequada. Temos uns apontamentos interessantes aqui, para a gente refletir dentro dessa temática geral que é a mediunidade. Em nossas tarefas de intercâmbio, anotemos. Eu botei a palavra intercâmbio itálico para chamar a atenção, foi de propósito. Porque o intercâmbio mediúnico, de maneira mais ampla, genérica, não se estabelece somente nos momentos específicos. Como estamos falando aqui, aprendemos com a doutrina, todos nós intercambiamos, sim, com a dimensão espiritual e também entre nós. Então, há alguns pontos interessantes para a gente pensar nisso aí. Então, em nossas tarefas de intercâmbio, inclusive na prática específica mediúnica, disciplina sem formalismos, vigilância sem isolamento. Disciplina, sim, mental, emocional, não é? Mas desnecessário ou impróprio qualquer formalismo que a gente imponha. Igual, por exemplo, no passado, talvez ainda, não sei, em algumas instituições espíritas, possa ser que aconteça, não estou estabelecendo ou apontando o dedo acusador, mas no passado era muito comum, por exemplo, o indivíduo que é médio vai para a reunião mediúnica, todo mundo de branquinho, todo mundo de roupa branca. A mesa tem que ter uma toalha branca, porque tem esse viés de pureza, de beleza, suavidade, não é? Mas na doutrina espírita não encontra respaldo. Pode ser aquela mesa ali, ó, amarela e azul. A minha amiga de vermelho e o outro de preto. Coisa horrível, preto, não é? Mas a beleza está no interior do indivíduo. Numa casa espírita, que participamos há muitos anos, apenas como uma referência de reflexão. Por favor, não estou apontando o dedo acusador, que não me cabe, não tenho direito. Mas é para refletir, não é? Nas reuniões mediúnicas, por exemplo, se cantava hino em louvor a Bezerra de Menezes, ao espírito Sheila, que é muito comum em nossas reuniões, né? José Grosso, Palminhas e tantos outros. Aí perguntei por quê. A resposta é para atrair os benfeitores, os amigos. Não tem sentido. O que atrai não é a música.
É o sentimento coletivo daqueles que estão ali reunidos. Eu posso estar em minha casa, na praia, ou mexendo a panela do feijão, e numa emergência lembrar de Bezerra de Menezes, de um amigo qualquer. E evidentemente, invariavelmente, eles ouvem, sentem, e se for oportuno e necessário ou meritório, o recurso acontece. Em mesas como aquela, não é? Tipo, 2 médios sentados lá, 2 médios aqui, um aqui e lá fica 100. Aí alguém fala, ó, mas um de vocês senta lá para fechar a corrente. Respeita-se, mas é equívoco. Eu pergunto, e se a mesa for redonda? Qual é o lado da mesa que você tem que preencher? Água fluidificada. As pessoas chegavam e destampavam o vidrinho. Mas os fluidos não vão entrar pela boca da garrafa. A gente fala, gente, tampa para não entrar poeira. Veja, é falta de informação, não é? Ou de pensar um pouquinho. Vigilância sem isolamento. É a vigilância, acima de tudo, pessoal. Mas nem por isso devemos nos distanciar do convívio comum. Como se aquilo fosse algo de pecaminoso. Jesus não deu esse exemplo. Chico Xavier, que é uma referência, jamais. Então a vigilância, na verdade, essa palavra, quando a gente estuda no Evangelho, essa vigilância, ela não quer dizer aquele sentido de estar se esperando, de atalaia, vigiai. Fica só esperando acontecer, não. Esse vigiai quer dizer despertai para a necessidade de você tomar a iniciativa da ação nobre, do pensamento bom. E isso a gente pode fazer durante o dia inteiro. Dá trabalho? Demais. É difícil? Muito. Impossível? Não. Fé sem fanatismo. Não nos falte a fé. Inclusive, como aprendemos, raciocinada, né? Na doutrina espírita. Mas, gente, sem fanatismo. Não precisa de onde vá estar carregando embaixo do braço o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Tudo tem seu momento oportuno, adequado. Estudo aprofundado sem cientificismo inócuo. Estudar sempre. Jamais saberemos adequadamente ou tudo o que precisamos para ficar só na mediunidade a respeito dela. Eu tenho um DVD lá em casa de um seminário feito pelo Divaldo em São Paulo, nas casas André Luiz. E parece que foi na época de 2000, mais ou menos. E o assunto era mediunidade. A primeira pergunta que fazem para ele é o seguinte: Divaldo, podemos dizer que já sabemos quase tudo sobre mediunidade? E o Divaldo diz, eu acho que nós podemos dizer que não sabemos quase nada de mediunidade. Ainda estamos tateando. Há experiências muito ricas, pesquisas muito honestas, sérias, nobres, evidente que há. Mas muito cuidado com isso. Não é? Nós desconhecemos a essência. Estamos começando a nos movimentar agora. Então estudar sempre. O melhor antídoto quanto a equívocos, às vezes terríveis, principalmente para a mediúnica, que é muito sensível, e se não tivermos cuidado, desestrutura toda a instituição, é estudar sempre. Sempre revendo os postulados essenciais da doutrina. Enriquecer a mente, inclusive com outros conhecimentos. É o apontamento extraordinário que nos faz Erasto no Livro dos Médiuns. As entidades nobres preferem, sim, espíritos, ou melhor, médiuns, que, quem sabe, estejam melhor habilitados agora. Eles se usam do analfabeto, do indivíduo muito simplório, usam sim quando precisa e não tem jeito. Mas nós precisamos de ter a consciência de oferecer o melhor instrumento possível aos nossos benfeitores, que se esforçam dia a dia, hora a hora, em benefício de todos nós. E por fim, mais 2 apontamentos. Júbilo sem orgulho, claro,
fiquemos felizes, alegres. Por exemplo, ao trabalharmos numa equipe mediúnica, se somos médiuns, que bom. Deve nos ser muito grato, com certeza, mas cuidado para que o orgulho e a vaidade não avance e nos faça uma moldura, encaixotando-nos nela. E os riscos são imensos, nós sabemos. Não é à toa que, às vezes, alguns médiuns, né, se perdem num processo belíssimo de mediunidade. Quando nós encontramos, isso é sabido, não estou falando nenhuma novidade, que, aliás, é sempre debate do Conselho Federativo Nação em Brasília, uma vez por ano, tem sido uma temática constante e preocupante para as lideranças espíritas no país, essa literatura que está por aí. Ao lado de obras sérias, boas, nobres, mas convenhamos, quanta coisa equivocada, quanta fantasia. E assinam-se médiuns. Os espíritos se identificam. E como é que eu vou saber se está ajustado ou não à essência espírita? Estudando, não tem outro jeito. É estudarmos. Não é? E dedicação sem misticismo. Dediquemo-nos ao máximo, o quanto possível. Esforcemo-nos sempre. Ao compromisso assumido, que a gente não se descuide. Mas cuidado, não entremos nessa do místico. Tem um místico sério, um místico nobre, um místico que vale, né? Mas essa coisa muito fantasiosa, sabe? O nosso imaginário é fascinante. E os espíritos sabem disso. Não é à toa que Allan Kardec, no livro dos médiuns, faz um alerta muito interessante a respeito do médium vidente. Muito cuidado. Muitas vezes o que você acha que está vendo não é o que você está vendo. Assim como os nobres também nos intuem, aqueles que não gostam de nós ou da proposta espírita também fazem isso, de acordo com as possibilidades que nós ofereçamos. Então são cuidados, claro, cada um aqui daria desdobramento mais amplos para nós, né? Mas eu passei o que fazemos a respeito da mediunidade do seu exercício. Esse texto, ele se aplica essencialmente a qualquer um de nós. Não necessariamente ao médium, né, como nós entendemos. Por isso que eu sempre trago, diz o autor espiritual, o espírito pensa, a vibração gera ondas, as ondas estabelecem sintonia, a sintonia define trocas, e toda troca representa algum tipo de aquisição. Não há como duvidar dessa afirmativa, não é? E ele encerra o apontamento dizendo, diante disso, observa o que pensas a fim de avaliar se as trocas estabelecidas no plano psíquico constituem aquisição de bagagem útil ou não passam de peso extra, sobrecarregando-te a vida interior. Eu confesso a vocês, eu acho um primor essa fala do espírito Augusto, da mediunidade de Clayton Levi. O título do livro é Mediunidade e Libertação. Mas ele nos coloca de maneira muito precisa e em boa síntese, né, o cuidado que a gente deve ter, ou o que devemos saber a respeito dessa bagagem de energias em que a gente transita. E quem estabelece a qualidade dessas energias, dessas relações, dessas sintonias que comigo possam se estabelecer, sou eu. É eu que digo se quero ou não. E é interessante, amigos, quando a gente faz análise nesta linha de pensamento, né? Veja, na medida em que eu, enquanto indivíduo, médium ou não, mas já que todos somos médiuns, né? Na medida em que a gente procura sempre se melhorar, estabelecer valores íntimos mais enobrecidos, quem é que se beneficia? Claro que eu. Aquelas pessoas que estão à minha volta. E também os espíritos, porque eles sempre me acompanham.
A não ser que isso não seja verdade. Salvo se a gente não acredita nisso. Não é? Então nós estamos aqui reunidos nessa assembleia amiga, fraterna. Quantos irmãos espirituais compartilham conosco? Saímos daqui e vamos para a rua, para as nossas casas. Alguns talvez nos acompanhem, alguns mais próximos. Alguns afetos, alguns desafetos. Então o equilíbrio pessoal de cada um é um componente extraordinário de construção da harmonia geral. Por isso que cada um de nós somos, sabendo ou não, querendo ou não, corresponsáveis, como se diz, pela felicidade do outro ou pela desdita do outro. Eu costumo comparar mais ou menos a nosso dia a dia aqui na Terra, né? De acordo com o meu estado de ânimo, minha maneira de ser, as minhas atitudes, sofrem ou se sentem felizes as pessoas próximas, a minha família, os meus amigos. Não é? Existe uma frase de uma companheira que vez que outra faz palestra lá na nossa casa, e ela é expositora, já é uma idade já avançada, mas um doce de pessoa. E ela uma vez fazendo uma palestra, ela diz o seguinte, ela contava que ela quando jovem, ela era muito sensível às coisas, principalmente às situações em desacordo com ela. Vivia sentida, cabisbaixa, qualquer coisa chorava, ficava moada. Então diz ela que um dia a mãe falou o seguinte, filha, o teu coração é teu, pode chorar. O teu rosto é dos outros, deve sorrir. Gente, isso é uma lição fantástica. Pelo menos para mim. Olha só que lição, não é? O teu coração é teu, pode chorar. Porque todos nós choramos, todos nós temos desafios. Ninguém é de borracha ou plástico. Mas o teu rosto é dos outros, deve sorrir. Não no sentido de hipocrisia, não é isso. Mas o quanto possível espalhar à nossa volta bem-estar, calma, otimismo na vida, perspectiva feliz. A vida é um convite a isso, ao bem, à paz, ao amor. A doutrina espírita, a sua lição, se distancia francamente daquele viés dizendo que a terra é um vale de lágrimas. Vai ser para aquele que pensa que é, ou que se movimenta nesse clima de dor incessante. A vida é muito bela, é muito boa, mas a gente precisa de ver esse colorido, de intensificar essa beleza. Para mim serve algumas lições, algumas referências, tipo, quando a gente vê uma roseira florida, a gente sabe que tem espinho. Mas eu vou ficar procurando onde é que está o espinho mais bonito, mais agudo. Não, gente. Eu fico embevecida com a cor, com a beleza do conjunto, com o perfume, na verdade. Realçar as coisas boas. Realçarmos as coisas boas nos outros. Em nós mesmos. Para que a vida fique melhor. A gente liga qualquer noticiário. 90% é dor e lágrima. E eu me pergunto, será que não tem nem 50% de coisa boa? Tem. Mas sabe por que não se noticia? Porque não dá ibope. Porque eu não vou ver. Eu quero ver a enchente, a rua, a casa caindo, o fulano sem roupa, o drama que aconteceu. Sabe, nós precisamos de nos movimentar, sair desse clima, dessa mesmice, de décadas e séculos talvez. Por isso a proposta espírita tem esse sentido, esse vigor de nos convocar à mudança para melhor. E a mediunidade é um instrumento fascinante para isso. Sejamos nós, médios ou não, no sentido comum que se entenda, mas sabendo que todos nós temos essa faculdade, que intermediamos, que construímos sintonia de variado grau, colorido e beleza ou não, façamos por onde cada qual sermos o melhor possível. Que a gente possa ter sido hoje melhor do que ontem.
e que possamos ser amanhã melhor do que hoje. Eu acho que pode ser uma grande lição, um grande estímulo para cada um de nós. Nosso carinho a todos e muita paz. Nós agradecemos imensamente ao amigo Ricardo pela exposição com objetivo e clareza que nos ajuda nesse tema tão fascinante que é a mediunidade. E caminhando para o final desta atividade, convidamos o nosso amigo Hélio Tinoco para nos conduzir na prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento tão especial em que seus irmãos mais novos podem aqui se reunirem para escutarem desses teu evangelho, teus ensinamentos, a tua boa nova. Permita, Senhor, que os esclarecimentos trazidos aqui pelo companheiro Ricardo possam ficar em nossos corações e se transformar em ações e atitudes no amanhã. Permita-nos também, Senhor, levar esses conhecimentos, esse amor e essa luz àqueles que se encontram ao nosso redor, sofredores e necessitados. Rogamos ainda, Jesus, que Tu possas nos acolher a cada momento em Teus braços de luz, nos incentivar a trilharmos cada vez mais o caminho de aprendizado do amor, o caminho do bem, esse caminho de autoiluminação. Permita-nos que as reflexões dessa noite durmam conosco, façam moradas em nossos corações. Despede-nos em paz, conduz-nos a nossas casas guardados, protegidos, e que durante essa noite, durante o sono físico, possamos nos manter em reflexão, nos aproximando cada vez mais de Ti. É a nossa prece. Que assim seja. Bendito é o fruto
sempre, agora e sempre.